Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Estamos começando mais um Boas Novas no Ar. Hoje é, na verdade, uma continuidade do programa de ontem. A gente estava falando sobre oração. E quando é oração, a gente precisa de mais que um programa, tá? Tem que dar muito tempo, porque tinha muita coisa para se falar. Continuo, portanto, hoje com os mesmos convidados. Estou recebendo Dario Brunet, que é comandante da Reserva da Marinha. Ele é pastor e assessor da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro. Também Gílio Ferraz, mobilizador nacional Jesus for All, movimento Jesus para Todos, da Jocum Campanhas. E o pastor Tom Sampaio, pastor-diretor da Jocum Campanhas e da IWT Brasil, diretor do Faith Ministry para a América do Sul. Pastores, amigos, obrigado mais uma vez por permanecerem com a gente aqui firmes. Deixa eu levantar uma coisa que toda vez que eu falo sobre oração, acho que igrejas, quando pregam e levantam esse assunto, a primeira resposta é: mas orar é difícil. Que é uma coisa, o diabo, quando sabe que a gente vai orar, ele não gosta não, dá sono, a cabeça, aí toca o celular, WhatsApp. O que a gente pode, o pessoal que está nos assistindo agora, que não tem um hábito de oração, e é um hábito a se criar de fato, né? Um hábito a se criar. Não precisa parar, pode estar andando, tudo, mas o que vocês falariam a pessoas que falam: eu não consigo orar, eu não me concentro, me dá sono, eu não sei. Tem gente que chega e fala: eu não sei orar, como é que ora? Como é que responde, pastor? Começando pelo pastor Tom, pessoas que têm essas perguntas até elementares. Okay. Como é que ora? Você é casado? Sou casado. Há quantos anos? 33. Você tem dificuldade de falar com sua esposa? Não. Às vezes. Depende do assunto. Quando você está pisando a bola? André, você é um mau exemplo para as pessoas. Não, mas não tem dificuldade, não. Sim. Chega em casa você e conversa. expressa: Jesus é amigo. Aí. E se nós temos uma ideia de um Deus distante lá no céu e eu aqui embaixo, eu vou ter dificuldade. Mas se ele é meu amigo, como João 15 diz, olha aí, ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então orar não é outra coisa, não conversar com um amigo. E você tem prazer em conversar, que isso é outro caso. Não é só orar, eu preciso orar, eu tenho que orar. Eu quero orar, porque eu amo estar com Ele. Eu gosto de ouvir a sua voz, eu gosto de falar com Ele. Então deixa de ser uma coisa obrigatória e se torna prazerosa. Orar e conversar. Essa conversa tem a ver com amizade. Nesta amizade, nessa conversa, muitas coisas acontecem, como a revelação, a direção, a orientação, do que pedir. Quantas vezes eu estava orando e o Senhor falou: filho, conduz para essa direção aqui. Ele traz no meu coração sentimentos, impressões, eu começo a interceder por aquilo. Eu me torno um parceiro de Deus para a transformação da situação ou do lugar. Pastor Dario, você está numa atmosfera, em ambientes onde tem pessoas que têm grandes responsabilidades no sentido público e social, né? Dentro de um governo. Ou seja, a gente está falando de orar para tomar decisões. Às vezes, que decisão eu tomo? Quando você ora, Deus te dá paz para uma situação ou para outra. Pessoas nessa esfera com qual o Senhor lidar no dia a dia e ora, tem entendimento do que é oração, a prática da oração, ou lhe buscam para ajuda nesse sentido de aconselhamento, até para tomada de decisão? Porque eu acredito que existem tomadas de decisões a níveis, esferas políticas que precisa de oração. Sim, claro. Um cara às vezes está nesse: Senhor, o que eu faço aqui? Embora eu tenha todo o conhecimento, fui eleito para tal, mas existe esse recurso, essa busca nessa esfera de pessoas, de decisões para a oração? O que eu percebo é que as autoridades, elas não oram. E especificamente no meu caso, que eu estou lá no palácio, e eles me reconhecem como homem de Deus. Aliás, eu tenho falado que Deus precisa levantar homens de Deus em pontos estratégicos da nossa nação. É isso que nós estamos precisando. E eu acho interessante que, como o nosso governador do estado hoje me ouve, e eu estava falando aqui que uma das ações, quando ele ficou doente, foi eu ter ido no hospital, colocado as mãos sobre ele e profetizado. Amém. Porque eu acho que foi para isso que Deus me chamou. Então, eles, na verdade, eles não têm costume de orar, mas eles sabem onde está o pote do poder. Eles sabem quem é o homem que está ali, que tem autoridade espiritual. Então, esses dias, nós fomos lá com alguns pastores orar pelo governador, e o governador havia saído antes por algum problema, e nós oramos com um dos chefes de gabinete. E oramos bem no pátio do palácio,
começamos a orar e o pastor começou a profetizar, porque nós acreditamos que Deus vai trazer uma revolução na nossa nação e principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro, através da oração. Então, eu entendo 3 coisas importantes, que há um poder na intercessão, há um poder na oração e há um poder na adoração. Esse dia eu estava falando que quando eu oro, eu busco a Deus, mas quando eu adoro, é Deus que nos busca. Uau. Então eu acho que o que nós estamos fazendo, essa mobilização, clamando pelo povo para orar, vai surtir efeito e Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais. De alguma maneira, vocês, não sei se concordariam comigo no que eu vou falar, mas a gente, pela cultura nossa de igreja, de liturgia, a gente é levado muito a pedir ou fazer pedidos de oração. Ora por mim, ora... Tudo bem, eu acho que é legítimo isso, quando você entende que tem alguma questão e você precisa de ajuda, de concordância de outras pessoas. Ora por mim, mas a pessoa poder desenvolver o costume e o hábito próprio dela orar é diferente de eu orar do que eu pedir oração. Porque, por exemplo, a gente está com televisão aqui, o que mais tem é as pessoas, e eu acho legítimo aquilo. Continua, você tem um pedido de oração, nós queremos orar por você. Ok, mas queremos ir além, queremos ensinar você como, não ensinar, mas queremos que você crie um hábito de oração. Esse não é o mais natural que seja feito, Gil? Na verdade, sim, a gente vê alguns princípios bíblicos, né? Você vê lá em Josué 14:8, falando sobre Caleb, Caleb diz, eu fui inteiramente fiel a Deus. Aí Moisés fala sobre Caleb, que ele foi inteiramente fiel a Deus. Aí o autor do livro de Josué fala que Caleb foi inteiramente fiel a Deus. Uma pessoa foi declarada 3 vezes no mesmo capítulo como totalmente fiel a Deus. O que ele fez? Deus tinha uma terra para ele, que era antes deles cruzarem o rio. Mas ele tinha uma responsabilidade, ele tinha que conquistar a terra para os irmãos dele, para depois ele voltar e conquistar a terra dele. Ele não ficou lá preocupado se realmente ele ia conseguir conquistar coisa para ele, se ele ia construir o castelo dele, se ele ia fazer as coisas dele, mas ele pensou nos outros. E ele foi, atravessou o rio, ele conquistou, ele lutou pelos irmãos dele, e aí no final, aí ele volta. Já passou 40 anos, já estou lá velho. Não, ele tinha o mesmo vigor, a mesma força, Deus renovou ele, Deus fortaleceu. E quando a gente começa a olhar para fora, a gente começa a perceber a necessidade da nossa cidade, a necessidade do nosso estado, do nosso país, das pessoas em outras nações, eu deixo de pensar nos meus problemas, nas minhas picuinhas, e eu vou deixar Deus cuidar. Aí eu começo a ver o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. É viver a palavra. E eu vou ter necessidade? Eu tenho, todo mundo tem. Mas eu preciso saber, Deus, o que você quer que eu faça? Que eu fique sozinho ali, me preocupar, eu sou coitado? Ou não, eu vou atrás de mudar a história. Ele fala que para a gente, que vem o seu reino aqui na terra como é no céu. Então eu preciso trazer um reino de Deus para a terra. O que a gente está falando, e eu tive um nível de entendimento pelas circunstâncias que a gente vive, gente, sensacional, porque a gente está falando um pouco, como deve ser a sua postura diante de uma oração. Tem muita gente que ora assim, ó, Deus, a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção. E ele está falando, a nossa oração tem que ser assim, Deus, faz de mim uma bênção para as pessoas. É totalmente diferente. Uma oração é espelho, outra oração é uma janela. Que tipo de oração você quer fazer? Deus, o meu milagre, o meu milagre, o meu milagre, Deus, faz de mim um milagre para as outras pessoas. Quando você tira o espelho e se torna uma janela, tu abre essa janela, tem um mundo de gente necessitada, carente do amor de Deus. Uau, que mensagem maravilhosa. Deixa eu ir para um rápido intervalo. É muito rápido esse programa. A gente vai aqui, mas daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do nosso Boas Novas. E eu quero mostrar para você também uma coisa muito interessante que já é nossa há muitos anos. A gente, por muito tempo, teve o programa Orando com o Brasil, que nada mais é do que 1 hora de uma pessoa, ou um casal, ou 3 pessoas, na televisão. Ligava uma câmera, não tinha 2 trocas. A gente não trocava de câmera assim, não. Era uma câmera só. Ficava olhando para a câmera e ficava orando. A gente volta já já, não sai daí. De volta com Boas Novas no ar, eu quero mostrar para você, já que estamos falando de oração, um trecho do programa Orando com o Brasil, produzido durante anos aqui na Rede Boas Novas, que é um programa que a gente orava. Veja só.
Vamos orar, né? Mas você que está aí, quer mandar o seu pedido de oração, 99162-2118, passe um WhatsApp para a gente. Nós vamos continuar orando, mas daqui a pouco nós temos um segundo momento de oração. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela palavra que Tu entregastes aos nossos corações, pelo refrigério que sentimos em nossa alma, na certeza. O Orando com o Brasil é um programa um pouco até itinerante. Ele começou aqui na Boas Novas, no Rio de Janeiro. Hoje ele é produzido inteiramente pela Boas Novas em Belém do Pará. Mas foi algo que começou assim, do dia para a noite. Eu lembro que o pastor Samuel, numa reunião, falando, olha, a gente precisa fazer um programa para orar. Mas eu quero começar amanhã, e era tipo umas 8 horas da noite. Então a gente teve 12 horas, 24 horas para produzir aberturas, não sei o quê. E começou, e ele até hoje se estende. Então é um produto que é um programa que a gente tem aí há uns 8 a 10 anos quase no ar, que é inteiramente disso. Vamos orar e, claro, receber o pedido de oração das pessoas e junto com elas, vamos fazer essa concordância e tudo. E eu quero até trazer para isso, que eu acho isso muito bonito. É bom a oração no secreto, eu acho que é o início, temos que criar o hábito. Eu sempre falo para o pessoal, é que nem, eu brinco, né? Eu falo assim, é que nem comida japonesa. Dá para uma criança, a criança nunca vai gostar, mas se você provar 3, 4, na quinta vez, não sei, o teu apetite muda, né? O teu palato muda e você começa a gostar. Fala assim, oração é um pouco isso. Ora primeiro, vai dar sono sim, vai, o WhatsApp vai tocar, alguma coisa vai acontecer. Ora segunda, ora terceira, daqui a pouco você cria um hábito de oração que não tem jeito, você não consegue, por mais que tenha um ativismo do dia a dia, como o pastor Tom falou, André, eu ando e aí eu faço duas coisas, eu caminho, exercito o corpo e vou orando e conversando com Deus. Então, o que você já faz no dia a dia que você pode incorporar nesse momento? A oração. Sempre vai ter alguma coisa. Banho, toma banho orando, crente. Passa rapidinho aquele que ele falou, André, eu até esqueço de botar o shampoo aqui. O pastor Tom falou. Mas as pessoas têm que criar, né, pastor, um pouco desse hábito. Mas eu é um hábito também. É verdade, é um hábito, mas eu acho que algo muito importante que eu tenho falado que é intimidade. Quando você se torna íntimo de Deus, porque intimidade traz revelação. Quanto mais intimidade, mais revelação. Vira uma conversa, não fica essa coisa de estática, monótica. E agora é o momento de orar. Não, como assim? É aquilo que eu falo, não chega, agora é o momento de eu conversar com a minha mulher. Não é, eu chego e converso, eu falo, ligo, é natural, né? Verdade. Meu então Deus. Eu creio assim que a oração, ela muda a história. Eu tenho muitas experiências, porque eu vejo que há um poder sobrenatural na oração. As pessoas precisam crer. Por isso que esse movimento que nós estamos implantando novamente no Brasil e nos estados, de um modo geral, de clamar que o povo volte a orar pelas ruas, a todo momento, de manhã, de tarde, de noite, vai ver em Deuteronômio capítulo, acho que 5, 7, que fala sobre a oração em família, né? Precisamos voltar a ter os cultos familiares, então isso que vai trazer raízes profundas no reino para as famílias. Então é uma coisa interessante que você tocou agora. Eu lembro claramente, em vários momentos da minha vida crescendo, são memórias afetivas, talvez, que você tem como criança, de ver meu pai e minha mãe orando por ser da bleia, é de joelho, não tinha aquela coisa, era claro. é de joelho. Mas eu tenho várias memórias do meu pai e minha mãe orando de joelho que para mim marcam. Isso marca. Eu lembro até quando eu dava dor de cabeça, voltei algumas madrugadas, bem tarde, 2, 3, 4 da manhã, chegava, eu lembro de situações da minha mãe orando. Aí chegou, ela levantava e ia dormir. E aquilo não brigava comigo porque eu chegava tarde, porque eu aprontava tudo, só orava. Né? E hoje ela fala, isso é fruto de oração, tá, meu filho? Você está aí porque eu orei muito a Deus. Mas que hábito bom dos pais, hein? Criarem. Eu vi que o Gílio está com 2 criancinhas ali. Os filhos precisam ver os pais orando, né? Acho que às vezes tem que até forçar. Por mais que possa parecer encenado, eu já falei com algumas pessoas, faz um momento, ora na frente do teu filho. Força às vezes, se tu está no quarto, sai do quarto, vai para o quarto dele e ora para ele ver o pai orando. Verdade. Porque eu acho que isso é aprendizado também, né, Gílio? Sim. Na verdade, a Bíblia fala que a gente tem que ensinar a criança no caminho, né? Então, eu tenho que estar no caminho junto, né? Não é deixar ele sozinho. Não é apontar, vai por ali, não, aí é doido. Então, a gente tem que estar caminhando juntos, orar, ensinar a palavra de Deus. E tem sido, assim, fantástico ver o que Deus tem feito. Outro dia, meu filho, ele me contou um sonho. Ele falou que ele sonhou com uma tsunami. E teve algumas profecias de tsunami aí. Gente. E ele falou, pai, eu tive um sonho de uma tsunami muito grande, veio uma onda. E eu falei, e aí, meu filho, o que aconteceu? Aí ele falou, a gente está morando numa igreja, ele falou, então, a gente
a gente tinha um buraco na grade, a gente ia por baixo e passava por esse buraco. Eu falei, mas e aí, o que tinha lá fora? Não, tinha um submarino gigante. Aí, mas e cabia todo mundo, era bem grande, cabia, mas o papai estava cheio de navios. Cabia todas as pessoas do planeta. E aí a gente orando, que assim, às vezes a gente vai passar pela situação adversa, mas eu perguntei para ele, você teve medo? Ele falou, não. A gente encara a situação e Deus ele vai guardar. Igual ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, igual ele fez com Daniel na cova. Ele não impediu eles de entrar naqueles lugares, mas ele guardou. Mas como que a gente vai saber disso? Se você estiver conectado com Deus. E essa sensibilidade de ouvir a Deus vem das crianças, vem dos adultos, vem de todos. Sabe uma coisa, Gili? Eu estava meditando esses dias, falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu estava meditando nessa palavra para criar uma mensagem. E eu achei interessante, porque isso conecta no primeiro programa, aquilo que a gente falou de estou orando, mas eu não vejo os efeitos. Eu falo, não, os efeitos estão aí. É que às vezes são invisíveis e você não percebe. Deus já te livrou de morte todo dia. Eu falo isso. Tá te livrando de seta do inimigo toda hora. E uma vez eu falei em uma mensagem, Sadraque, Mesaque e Abednego, para mim é o melhor exemplo disso. Porque a Bíblia fala, não, para eles era fácil, estava na fornalha e veio o quartão. Eu falei, calma aí, mas pega a Bíblia, lê na Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego não viram o quarto homem da fornalha. Não viram Jesus ali. Pega até da Bíblia. Estavam lá, claro que não queimava. O rei Nabucodonosor, quando olhou, viu um quarto. Então, não foram eles. E aí eu falo para as pessoas, não importa se você não vê Deus na situação, ele está ali. O que importa é que o inferno vê Deus na situação. É isso que eu falo. O rei Nabucodonosor olhou, quem foi? Ele viu um quarto homem. O inferno, quando olha para você, vê Deus do teu lado. Ah, mas eu não estou vendo. Não importa se você não está vendo, você não precisa ver. Quem precisa ver é o inferno. Então, a oração, para mim, tem esses efeitos. É invisível, mas está presente. Você, às vezes, não vê. Mas o diabo, quando quer te atacar, vê um Deus poderoso do teu lado. Então, isso, para mim, isso é muito forte. Eu acho que é muito próprio. A gente tem que entender que a oração, ela traz uma blindagem quase que invisível para o nosso dia a dia. Claro que vamos sofrer consequências e coisas. Vamos, a gente está suscetível a isso, todos estamos. Mas eu vou falar para você, quantas vezes Deus já não te livrou, você na tua casa, no trabalho, já não te livrou hoje, que tu nem sabe, nem passou despercebido para você, mas o diabo viu. Você não viu Deus na situação, mas quem tentou te machucar, quem tentou te ferir, te atacar, viu e às vezes nem te atacou porque viu que Deus estava do teu lado. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Não necessariamente eu preciso ver Deus em tudo, né? Mas Ele está ali. Mas sabe uma coisa, André? Pensando aqui nessa Deus está presente. Vamos pensar aqui quem somos em Cristo Jesus, né? Somos chamados por Deus, somos, 2 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, que é anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós podemos dizer que nós somos agentes de transformação, nós podemos mudar essa história. E é interessante, como você citou no programa no início, que o primeiro beneficiado somos nós. É a gente que muda. Quando você vai para a intimidade com Deus, então você vai cada vez mais íntimo, mais íntimo. Concordo com o pastor Dário quando fala de intimidade. Nós conversamos com a esposa em qualquer lugar, mas intimidade não é na sala, né? É no quarto, então tem um lugar de intimidade. Mas essa intimidade, essa conversa que não fica só no quarto, ela fica na sala, na cozinha, fica no shopping, em qualquer lugar. Então, ou seja, nós saímos de uma casca, o que vai gerar dentro disso? Você vai perceber o coração de Deus. Você vai sentir o coração de Deus para com a realidade aqui agora. E você se torna esse agente de transformação. Nós queremos mudar o Brasil, mas nós temos que mudar nós mesmos. Você vê cristãos hoje dando péssimo testemunho. Aqui me perdoe, cariocas, agora. Esses poucos dias que eu estou aqui no Rio, eu vou pedir nota para as pessoas que a gente vai dar uma lanchonete em qualquer lugar. É maior dificuldade. As pessoas não querem dar nota. Outro dia eu estava em São Paulo, na Conde de Sarzeta, e vi pessoas vendendo DVD pirata, cristão. Eu falei, querido, o que você está fazendo? Como é que você faz isso? Pedi uma nota, não, aqui não tem nota. Como não tem nota? Eu não compro. Então, cristãos, eu te diria, é impossível você ter intimidade com Deus e compactuar com essas obras das trevas. Então, começa a mudar de nós. Muda a gente. Outro dia eu parei, estava com um pastor, ele estacionou, para rapidinho, onde ele estacionou? No lugar de deficiente. Eu falei, pastor, está profetizando? Como assim? Isso é profecia? Por quê? Porque isso é lugar de deficiente. Ele, não, pastor, que isso, querido? Não, mas é porque é rápido. Não importa se é rápido. Você vai quebrar um princípio, vai quebrar uma lei porque é rápido.
Ele saiu e colocou em outro lugar. Então, são atitudes que às vezes fazemos e queremos que... Falamos do governador, falamos do presidente, falamos de fulano Beltrano. E nós? Como mudar? Que autoridade eu tenho para falar? Então, a oração vai mexer conosco, a oração vai nos inspirar. Uma coisa assim, um testemunho, né? Eu estou indo para o Walmart, um papelzinho de bala, tinha uma sujeira, joguei, errei. Caí, mas tinha mais sujeira. Eu falei, um papelzinho. O Espírito Santo falou, ei... Eu falei, tá certo, Senhor, não é porque os outros fizeram o que eu vou fazer. Voltei, peguei e joguei no lugar. Então, quanto mais íntimo você fica, você vai perceber coisas que tem que ser mudada em nós e então através de nós. O Brasil tem jeito? Claro que tem. Nós podemos mudar? Claro que pode. Orando e agindo. Pastor, obrigado pela sua presença, Gílio. Obrigado mais uma vez. Pastor Adélio, muito obrigado também. Me sinto honrado pela presença de vocês. Que programa, um papo gostoso, querido, tá? Obrigado pela presença. Espero que você tenha gostado. Eu me despeço dele aqui, mas eu volto ainda para mais um bloco para falar com os nossos semeadores da Boas Novas. A gente volta já já. A gente quer falar rapidamente com todos os semeadores da Rede Boas Novas. Eu quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores. Já está ali, preparado ali com a... Essa é a caixa de oração, né? A caixinha de promessas. Mesmo, André. Lembrando aqui o assunto, né? De 2 programas, não é isso? Foi. Como é importante esse assunto. Nós não podemos viver. Lembrando que a central de semeador é uma central de oração. Inclusive, André, eu tenho aqui, olha só, tem a Josi, que é de Belém do Pará, ela não é evangélica, ela assiste a Boas Novas, ela pede oração. A Nádia Rochete, que também não é evangélica, ela é de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Temos aqui um amigo que eu vou manter o anonimato dele, ele é homossexual, conversei com ele assim, vários minutos ao telefone, entendeu, André? Ele é aqui do Rio de Janeiro, da Zona Sul, ali de Tabajara, uma comunidade em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele assiste a Boas Novas, diz, pastor, eu quero mudar de vida, Deus tem falado comigo através da programação de vocês. Tem a irmã Isabel de Sabarreto, que já pediu oração pelo seu filho e foi fazer uma cirurgia. Depois ela ligou agradecendo e ela liga quase todo dia, trazendo uma lista de pedidos de oração lá da Bahia. E ela liga quase todo dia pedindo oração e orando pela Boas Novas também. Então é um movimento que tenho certeza que Deus está alcançando muitas vidas, André. Você já fez Orando com o Brasil, né, Ronaldo, em algum momento? Já participei, né, junto com o pastor Moisés, o saudoso pastor Carlos Lucena. Isso, todo mundo já orou muito aqui pela Boas Novas e pela Boas Novas, tá? Obrigado, tá, Ronaldo? Para todos os semeadores da Rede Boas Novas, continue contando com a nossa oração. Claro, ore por essa grande obra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.